Vamos ler do versículo de número 4 até o 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até o versículo 9 só, menos um aí. Vamos fazer uma oração de abertura do nosso culto, agradecendo por esse momento. Os irmãos que estão aqui, não sei se chega mais gente ou não sei como é que é a reunião de quarta-feira aqui, né? Como o horário é 8h15, se me falaram, eu acho que começar na hora certa. Dona Roseli, ora por nós, por favor. Dona Roseli, faz favor. Amém. Senhor. Amém. Nosso hino está projetado lá no quadro, não tá, estava, né? É o 128. Há muitos momentos preciosos na vida da gente, do crente somente, embora, não sei a opinião de vocês, mas esses momentos difíceis são mais do que aqueles momentos fáceis. Momentos, às vezes, de sofrimento, às vezes são mais do que aqueles momentos tudo na paz. Às vezes até quando a vida do crente está muito tranquila, você deve ter cuidado se alguma coisa não está errada, né? Se nós somos inimigos do mundo, o mundo é nosso inimigo, nós temos um adversário que quer só destruir a gente. Se está tudo em calma, alguma coisa está errada. Ou nós estamos favorecendo, já estamos do lado do inimigo. Esse hino fala, preciosas são as horas na presença de Jesus. Vamos cantá-lo nesse instante. Está lá no quadro já? Tá. A meia voz. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador
as palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Confesso os meus temores, toda minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. Em Jesus, o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Quereis saber com doce a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Pode sentar. Eu sei que tem muita gente da igreja com problemas, doenças, e nós reunimos aqui, embora um grupo pequeno de pessoas, mas a oração tem muito poder. Tiago disse que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Aliás, os efeitos da oração a gente nem conhece, até onde ela possa ir. Às vezes nós oramos por um certo assunto e a gente não vê a realização daquele assunto, mas ele vai acontecer. Então, quando Tiago disse que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, tem o sentido de extensão, de elasticidade. Nem sei quando vai acontecer. E pode acontecer. Então, nós temos um momento de oração. Agora, as pessoas que estão aqui, quiserem fazer algum pedido de oração, vão dedicar alguns momentos nossos aqui, poucas pessoas, representando uma igreja de 300 membros, talvez. Mas o que sustenta uma igreja não é o número de pessoas que ela tem. O que sustenta uma igreja é a oração. O pastor, o pregador só pode ir bem, as mensagens só podem ter efeito na vida da igreja, das pessoas que estão ouvindo, pela oração. Está lendo algo a respeito de Moody. E então alguém chegou e disse para Moody: eu não sei como você consegue tanto poder na sua mensagem, nas suas orações, no seu trabalho de igreja. Essa pessoa não conhecia a igreja dele. Ele disse: eu quero que você venha aqui embaixo, aqui no porão da minha igreja, no salão embaixo, aqui é o salão do culto, onde eu vou pregar, vem aqui embaixo você vê. Lá havia 100 pessoas orando pelo culto. Ele não ia participar do culto, não ia ouvir nada, mas estava orando pelo pregador, orando pela igreja. O Reverendo Arivaldo esteve agora na Coreia, ele voltou todo animado, todo entusiasmado. Ele já é entusiasmo por natureza, né? Ele foi na Coreia e sofreu lá, viu? Levantar madrugada todo dia para orar, que foi exatamente naquela igreja onde é famosa pelas orações. Ele disse que chegou amanhã, tinha 3.000 pessoas orando. 3.000 pessoas. A igreja tem 30.000 membros. E naquela manhã tinha esse número de gente orando. E todos os dias, ele passou lá uma semana, mais de uma semana. Há uma igreja na Coreia, que é uma das maiores igrejas em número de pessoas, que há 30 anos, 10.000 pessoas reúnem todos os dias, às 5 horas da manhã em oração. Mas também o governo está propriamente na mão da igreja.
não existe nem encontro policial pela rua, não há crimes praticamente nenhum. Está sob o domínio de Deus. A oração pode muito mesmo, gente. A minha vida, se eu estou aqui com meus 78 anos, quase chegando a 79, daqui a 2 meses, minha vida foi marcada pela oração. Pela igreja, porque essa igreja sempre orou por nós. Eu nunca encontrei um ministério meu, embora fui pastor de muitas igrejas, não, mas como aqui é que eu estou mais tempo, há 46 anos, não sei se algum não tinha nascido ainda. Ora, ora, graças a Deus. Você tem algum pedido de fazer para alguém ou para você mesmo? Nós vamos dedicar alguns momentos de oração. Está tudo bem? Sim. Quando pede oração é só porque não tem problema, não. Quando está tudo bem, eu agradeço, está tudo bem minha vida. Só eu digo agora há pouco, está tudo bem, cuidado. Agora coisa pode estar errada também, né? Fala, minha irmã. Na minha família e a amiga da minha irmã, que houve um acidente com a amiga dela, ela perdeu o marido. Aí a amiga dela está na TI e ontem morreu a filha. Meu Deus do céu. E tem um mocinho de 18 anos que é o filho. Como é que se chama? Ela chama Alcélia. Alfélia. Não, Alcélia. Alfélia. Célia. Alcélia. Vamos orar por ela então. Os irmãos continuem orando, por favor, pela a vida da Lenice, que a situação dela, de saúde dela, da coluna, cada dia pior. Já fizemos todos os recursos que a medicina sabe fazer, não adianta. Mas quem cura é Deus, né? Quem cura é Deus. Eu me lembro, nosso irmão é o diácono Elias de Souza, quando ele soube que a Adriana estava com problema de saúde, ele disse: pastor, confia em Deus, não nos médicos. Achei que meio estranho, mas no decorrer desse tratamento dela, percebi isso mesmo. Teve médico que a desanimou completamente, a botou lá arrasada. Mas outros entusiasmaram de tal maneira que a enfrentamos a vida, nós enfrentamos tudo que temos enfrentado e graças a Deus já está vencendo. Eu dei início com um problema de coluna que ele não sabia mais o que fazer. Pelo amor de Deus, Deus faz. Eu vejo o nome dela todo domingo aí no boletim. Agora estou pedindo aqui, esse grupo de pessoas a orar, orem por ela, se Deus quiser. Outra coisa, a Benícia, a Adriana e o Hélio estarão viajando no domingo, no sábado à noite, com a caravana da igreja Pinheiro para Israel. Eles estão indo para Israel. Vão passar lá 2 semanas. Uma experiência nova para ela e para eles. Que Deus esteja abençoando nessa viagem. Tudo bem? E os projetos da igreja, que eu sempre, o irmão está pedindo que ore pelos projetos da igreja. Né? O presbítero é o Deus que está lá na Jardim das Flores, lá, trabalhando lá duramente. Eu fui uma vez só, achei que quase uma semana de viagem até lá. Não precisa ir. Vamos orar cada um por si, pela sua família, pela igreja, durante alguns instantes. Depois de alguns momentos de oração, o irmão aqui faz oração em voz audível, por favor. 1 minuto, talvez, de oração.
nossa intenção de estar aqui, Senhor, nada mais é do que engrandecer teu santo nome, Senhor. Não são as minhas vitórias, nem as minhas derrotas, nem alegrias, nem tristezas que tenho tido nesta semana que importam agora, Pai. Olhamos para o alto e buscamos o nosso socorro em Ti, Pai. Amém, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, os nomes aqui foram falados, Tu conheces todos os corações, as necessidades do Teu povo, Pai. Colocamos todos os pedidos que foram feitos aqui em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção santa, Pai. Senhor, fica conosco, nos dá um entendimento para ouvirmos uma porção santa da Tua palavra agora, através da instrumentalidade do reverendo Abel, Pai. Ilumina-nos, Senhor, nos dê o entendimento necessário para que possamos sair daqui e levar a Tua palavra, Senhor. Reforça a nossa fé, Senhor, perdoa os nossos pecados, ensina-nos a orar devidamente, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos, meu Deus. Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Foi um grupo pequeno, mas cantar é tão bom, né? Eu estava lendo alguma coisa um dia desse, diz que as nossas orações têm que estar sempre ligadas ao louvor. Ao louvor. Tanto é que eu fazia meus cultos sozinho à noite, né? Porque tem o meu culto com minha esposa e eu sozinho. Comecei a cantar aí sozinho de noite. Lá no meu escritório, fazendo meu culto, eu cantando, eu acho que fazia bem. A nossa oração deve estar sempre acompanhada de louvor. O nosso próximo hino é o 144. Que segurança tem em Jesus. Esses são os hinos mais... Bom, a gente que dirige os trabalhos tem sempre escolhe os hinos de preferência da gente, né? Chegaram até a dizer a ocasião que eu só escolhi os mesmos hinos. Não é que eu escolhi os mesmos hinos. Cheguei a um ponto de alguém reclamou tanto que eu disse, a partir de domingo que vem, avisei publicamente. O segundo hino do culto à noite será escolhido por um irmão. Mas você tem que entregar o nome dele na escola dominical. Quantas pessoas escolheram? Adivinha? Não, uma pessoa, foi 2, o máximo que foi, ninguém mais. Mas a pessoa reclamava que eu cantava os mesmos hinos, não dava para ninguém escolher. Eu dei a oportunidade de escolher, ninguém escolheu. Cheguei a ponto de fazer isso. A partir do domingo que vem, até a escola dominical, você me deu o nome do hino, que eu faço o programa, que a minha liturgia é feita com oração. Como eu preparava meu sermão com oração, eu preparava a liturgia. Que a liturgia de um culto é muito importante. Então eu colocava aquele hino que o irmão pedia na escola dominical. Às vezes, porque eu botava o segundo hino, porque o primeiro hino do culto sempre é um hino de invocação. O segundo hino é um hino que às vezes não tem muito a ver com todo o contexto do culto. E o último sempre está de acordo com a mensagem. Então, o hino 144 é um dos mais lindos. Aliás, os dois que já cantamos. O primeiro foi Precioso as horas do Senhor, agora esse ainda. Vamos cantá-lo louvando a Deus. Presta atenção na letra, esse hino. Segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história,
mas em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso, hei de viver por Jesus Cristo, por seu amor. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Sabe um grande problema meu é cantar? Acho que eu cantei muito na minha vida. Pedindo, canta, canta. Falei, não, agora a voz está agora rachada, não dá mais. Eu canto com a igreja, né? O Edson gravava, nós tínhamos um encontro quando o Ciro de Sônia lá, eu no púlpito, e eu e o Edson, né? A gente conversava do púlpito com ele, tá fazendo isso, lá, me avisa fulano, tudo. E ele fazia umas coisas que eu fiquei sabendo depois, ele gravava só a minha voz. Eu falei, não faça isso mais, meu irmão. Porque tem a ver, eu esqueço a letra, fica lá, cantando, fica mal. Agora você vai abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro de Números, no capítulo 14. Vamos tratar de um assunto hoje, rapidamente aqui. Aliás, antes disso, o Reino Maurício me ligou hoje às 7h15 da manhã, para eu estar pregando hoje aqui, né? Eu sei o motivo, porque quinta-feira passada eu estive lá naquele culto, lá no Rodolfo Pirani, na casa do diácono Ivanildo. E uma pessoa havia pedido a ele que marcasse um culto na casa dela. Uma moça está doente, é mais uma porta que se abria, hoje está se abrindo lá para a pregação do Evangelho. E incluir isso em nossas orações. E esses são os melhores trabalhos que a igreja pode fazer. Aqui alguns irmãos, talvez só o prefeito Helder lembrasse disso, não sei se alguns mais lembram, nós tínhamos um trabalho chamado A Igreja na Sua Casa. Eu sempre falava o seguinte: você convidar alguém para vir à igreja, dificilmente ele vai vir. Vamos fazer um culto na sua casa, você convida para ir na sua casa, ele vai. Por consideração a você, ele vai. Aí, evangelho nele. Nós fizemos isso durante algum tempo. Temos resultados, graças a Deus. Então essa moça pediu que um culto, só podia ser às quartas-feiras. Então o Valmir estava conversando com o Divanildo, quarta-feira é dia de culto na igreja, eu estou ouvindo, né? E o pastor tem que estar lá, não sei o quê. Eu quase me prontifiquei para ir, mas eu falei, não vou ligar não. Aí depois eu falei, Valmir, na vinda eu falei, Valmir, olha, o culto de quarta-feira é muito importante, mas esse culto na casa dessa moça, que não é crente, pedir um culto na casa dela é muito mais importante que até um culto de domingo na igreja, viu? Procure para realizar esse culto, quarta-feira, é o dia que você acha que não deve ter, e graças a Deus aconteceu isso. Então hoje às 7h15 da manhã o Reino Maurício me ligou e disse se eu podia pregar hoje, porque ele está pregando lá no culto, na casa dessa moça. E ficou certo também, presbítero, de eu pregar aqui, não lá no dia 20, viu? Como eu estou sob o comando, eu preferi ir lá, sinceramente, mas eu vou lá outra ocasião, no Jardim das Flores. Eu vou ler esse texto com vocês, para vocês participarem da leitura. Por favor, vamos lê-lo responsivamente, né? Ou então cada irmão lê um versículo, é melhor, né? Vou ler o primeiro versículo, você vai lendo até o versículo de número 12. Nós não temos 12 pessoas aqui, todos tiverem Bíblia, pode ler, um versículo cada um. Sedição do povo. O nosso assunto hoje é um assunto bem desagradável, chama-se murmuração, que é pecado. A murmuração e as suas consequências. Não há nenhuma murmuração que não receba o castigo de Deus.
E lá no deserto, por causa de murmuração, 14.000 pessoas morreram de uma vez. Deus não tolera murmuração. Porque se nós murmuramos, estamos dizendo que não estou concordando com ele, não estou gostando do que está fazendo comigo. Aqui é a sedição do povo. Logo depois que aqueles homens foram ver a terra e voltaram, e aqueles 10 homens pessimistas semearam entre o povo uma sedição, uma murmuração, e causou uma murmuração terrível entre o povo. Capítulo 14 de Números, eu vou ler um, cada um vai ler um versículo. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra de muitíssimo povo. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é convosco, não os temas. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte que este. Essa foi a grande sedição, a grande murmuração que houve entre o povo de Deus. Murmuração, queixa, dizer mal. A murmuração significa quem diz mal do próximo. Queixa-se em voz baixa. Cochicho. Falar mal de alguém ou de alguma coisa. E o salmista no Salmo 41, ele usa outra palavra para murmuração, que é a palavra rosnar. Rosnar é a voz de que animal? Do cachorro. Note bem o que ele diz aqui no Salmo 41, que é o salmo sempre eu leio quando eu vou visitar alguém doente. Ele disse: de mim rosnam a alma todos que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama, já não há de levantar-se. Eu não leio esse texto para o doente, é claro que não, né? Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Eu leio só os primeiros versículos, né? Lá que diz assim: o Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença ali, a falta da cama. Aqui não pode dizer esse texto aqui para quem está doente, né? Aí não tem nenhuma ação nenhuma para ele. Rosnar. O salmista usa a palavra rosnar no sentido de murmurar, falar mal de mim. E sabe qual é a definição de rosnar? Significa dizer por entre dentes em voz baixa. O animal, o cachorro não faz isso. Né? Ele está avisando alguma coisa.
E quando nós falamos mal, sempre assim, entre os dentes. Não fala, oh, mal, eu sou assim entre os dentes, rosnar. O salmista chamou isso de rosnar, a voz do cachorro. E mostra os seus dentes, e entre os dentes dá o sinal que ele não está bem. O que nós percebemos na Bíblia é que Deus não se agrada de murmuração. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 14, eu vou pedir que os irmãos leiam algum texto comigo, para não ler sozinho. Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Fazei tudo sem murmuração e contendas. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 4, versículo 9, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, ele diz também alguma coisa nesse sentido: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Você sabe que a palavra murmuração na Bíblia é repetida dezenas de vezes, como que um anúncio. Deus não gosta disso. Deus não se agrada disso. Deus odeia os murmuradores, queixosos, resmungãos. Eu já disse, repito, murmurar significa estar descontente com aquilo que Deus está fazendo. Principalmente quando a murmuração atinge a Deus, as coisas de Deus. Então está significando que nós não estamos contentes. Ninguém gosta de pessoa murmuradora, né? Fala a verdade. Murmurar é um mal que impede um bom relacionamento com as pessoas e com Deus. Se você tem uma pessoa que só procura você para resmungar, para queixar, para lamentar, você vai, depois da terceira vez, evitá-lo. Eu acho que o murmurador tem poucos amigos. Se tem alguns amigos, são muito poucos. Tem uma coisa pior do que a pessoa está sempre conversando com você, reclamando alguma coisa, lamentando alguma coisa, se queixando alguma coisa. É claro que todo mundo tem suas queixas, né? E alguns mais, outros menos, com bons motivos. Aparentemente, segundo o que está passando em nosso coração, bons motivos para queixar. E nós podemos queixar para Deus. Não podemos queixar de Deus. Você pode questionar com Deus. Você não pode murmurar para com Deus. Paulo faz uma referência a este episódio. Alguém poderia ler para mim 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9 e 10. Paulo faz referência a este episódio da murmuração e dá um conselho aqui para nós. 1 Coríntios capítulo 10, 9 e 10. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Está referência a esse caso que nós lemos aqui hoje em Números. Né? Somente no livro de Números, são registradas mais de 10 rebeliões do povo contra Moisés e contra Deus. Só no livro de Números nós encontramos o registro de mais de 10 rebeliões, sedições ou murmurações do povo contra Moisés e contra Deus. E lá no Novo Testamento, os mestres de murmurarem eram os fariseus. Estavam sempre murmurando, estavam sempre se queixando, procurando ocasiões contra o ministério de Jesus Cristo. Então foram considerados mestres do murmúrio, da reclamação. Deus odeia
É expressão bíblica. Deus odeia e castiga a murmuração. Por exemplo, no capítulo de número 11 de Números, vamos lá, o que está escrito aqui. Aqui está a chamada, no caso das codornizes, uma das murmurações do povo. O povo estava no deserto, Deus alimentava o povo com maná. Maná era um tipo de, a Bíblia diz que tinha um sabor de pão de mel. Quem gosta de pão de mel? Mas comer pão de mel também, almoço e janta, 40 anos, eles não querem mais ver na frente pão de mel, não é verdade, né? Então, aquele trigo, aquele maná caía, e alguém já imagina que caiu o pãozinho quentinho, tostadinho, com linguiça dentro, não é nada disso. Caiu uma semente que era moída, e aquela semente moída, fazendo pó, fazia o pão, e era o alimento do povo. Então, o que o povo disse? Nós estamos cansados desse pão tão vil. No capítulo 11, versículo de 1 e 2, se você quiser ler aí, capítulo 11 de Número, versículo 1 e o versículo 4 a 6. Pode ler? Versículo 1. Deixou-se o povo de sua sorte, e aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira. E fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Agora versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? 5 e 6. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Este maná. Despreza, hein? Este maná. Que Deus dava a ele graciosamente. E deu 40 anos. Ninguém morreu de fome. Deus sustentou, ninguém plantou nada, ninguém colheu um grão de nada, mas ninguém morreu de fome. Deus mandou a comida. Então aqui nós vemos a queixa, não é verdade? Vamos ver o que aconteceu? Deus não aceita isso, Deus não tolera a murmuração. Então lá no versículo, no mesmo capítulo aí, se alguém quiser ler, ou a mesma irmã da Roseli quiser ler, no mesmo capítulo, no versículo 31 a 33, responde o que Deus fez com esse povo. Presta atenção. Não, é isso aí, é isso mesmo. Tá certo. Desculpe, eu que estou errado. Pode ler. Então Deus mandou comida, mandou carne para eles. Até o 33. Agora vem a castigo. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Não chegaram a comer a codorniz. Deus deu, pegaram, botaram, assaram, não sei se tinha tempero ou não. Quando ia comer, botou na boca, pum, morreu. Deus não tolera murmuração. Deus não aceita murmuração. O outro caso aqui da murmuração está lá no capítulo 14. É o que nós lemos agora. É a murmuração do retorno dos espias. Quando aquele povo ouviu os 10 homens que trouxeram uma mensagem negativa, pessimistas, a terra é bonita, é maravilhosa, mas ali tem tudo de maravilhoso, seria o ideal em chegar lá, mas chegar lá é uma ilusão. Os homens estão armados da cabeça aos pés lá, até os dentes os homens estão armados, gigantes e mais gigantes. Chegar lá, uma ilusão. Aí o povo rebelou.
O povo rebelou, ouvindo essa mensagem negativa. São os versículos que nós lemos agora há pouco aqui. E o que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com esse povo? Lá no versículo 14, o versículo que nós não lemos, que é o versículo 20 em diante, versículo 20 a 23, diz: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra e lhes perdoou. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra com que juramente prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá castigo. Mas há outro caso, que está mais um aqui. E no caso de Miriam e Arão, no capítulo 12, capítulo 12, lê o capítulo 12, você pode ler do versículo 1, o versículo 1 e o 2, por favor, a sedição de Miriam e Arão contra Moisés. O que fala aí? Versículo, capítulo 11 de Número, versículo 1 e 2. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e o fogo do céu ardeu entre eles e consumiu a extremidade. Eu acho que o versículo não é esse não. Deixa eu ver aqui melhor que onde eu estou. Capítulo 12, versículo, eu estou lendo 1. O 11. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita. Sabe o que é a mulher coxita? Era uma mulher de cor. Era negra. Mas o problema não é nada disso não. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que tomara por mulher, pois tinha tomado a mulher coxita. E disseram: porventura, agora vem a causa verdadeira, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Ciúme. O problema não era racismo não. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Aqui está a chamada a murmuração de Miriam e Arão, irmão de Moisés, contra ele, por causa da mulher coxita, coisa nenhuma. O problema era ciúme. Não era problema aqui de raça, de racismo, não. O problema era problema de inveja, ciúme. Será que Deus fala só por meio de Moisés? Eu sou irmão dele, eu sou irmão dele, eu sou irmã dele. Por que Deus não fala comigo? Será que Deus ficou bravo com isto? Vamos ver o versículo 4 a 10 desse mesmo capítulo. Quem podia ler? 4 a 10. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Presta atenção. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós a profeta, eu, Senhor, em visão a ele, e faço conhecer ou falo com ele em sonho. Falando de Moisés, hein? Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Castigo por causa da murmuração. Ficou leprosa. O resto da história é que Moisés, Moisés interceder. Não, Senhor, não, deixa para lá. Ele disse: não, se fosse seu pai, tivesse sido regulado seu pai, não iria ser para que Deus ia fazer com você, então faz com a sua irmã também. Ficou leprosa por um tempo que Deus havia determinado. Castigo.
castigo. E quais são as causas da murmuração? Por que aquele povo reclamou? Por que nós também somos murmuradores muitas vezes? Murmuramos muito. Nunca estamos contentes com nada. É verdade. Nunca estamos contentes com nada. Vou chegar nesse sentido. Mas a primeira coisa que eu encontro aqui na vida do povo de Deus, e nossa vida, no caso aqui do povo, dessa edição aqui do povo de Deus, a primeira coisa aqui, a primeira causa da murmuração é a ansiedade descabida. Preocupação, meus irmãos, todos nós temos. É claro que nós não somos sangue de barata, como diz a expressão. Nós temos nossas reações, nós temos nossos sentimentos, nós temos nossas preocupações, sim, com as coisas. Agora, ansiedade, a Bíblia é taxativa contra a ansiedade. O que é ansiedade? Preocupação exagerada. Há pessoas que são tão ansiosas, por isso que Deus diz, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ansiedade são preocupações exageradas. A primeira coisa, então, a causa das murmurações do povo ali era ansiedade descabida. Sabe por quê? Porque o povo sabia que Deus estava dirigindo aquele povo. Quem saiu lá do Egito viu como Deus fez isto com mão poderosa, tirou o povo do Egito com mão poderosa. Deus conduziu o povo pelo deserto. É verdade sim que Deus colocou o povo fazendo zigue-zague no deserto, porque se ele fosse para a beira do mar, ele fazia aquilo em menos de um mês, andando a passo de criança. Mas Deus colocou isso 40 anos caminhando no deserto, ia lá, voltava, passava. Quem foi lá em Campo Jordão alguns anos atrás, eu fui lá alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, quase morri na viagem. Quem você foi lá naquele tempo, a estrada era assim, não? É? Não mudou não? É assim ainda, não mudou nada, não. Não vou lá nunca mais, pelo amor de Deus. Eu estava com a minha noiva, Dona Anice Denzel, não tinha Paula ainda. E eu, como homem, tinha que estar firme, eu já estava morrendo ali do ônibus, eu estava mais firme. Ai, santo Deus, eu pedindo a Deus que acabasse logo aquela serra. Que louco, o que é isto? Pois o povo de Israel fez zigue-zague no deserto. Você vai ver lá há um mapa, né, na Bíblia do caminhar do povo de Israel. Passava aqui, daqui a um mês, passava quase no mesmo lugar. Voltaram quase à beira do mar de novo. Por que Deus queria fazer isso? Para eliminar cada um daqueles que saíram do Egito e que murmuraram, que não foram fiéis ao Senhor. Tanto é que a Bíblia diz que só chegaram lá, dos que saíram do Egito, só chegaram lá Josué e Caleb. Ninguém mais do que só os que nasceram no deserto. Chegaram lá milhares de pessoas, mas que nasceram no deserto. Dos que saíram, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, talvez 3 milhões de pessoas, só chegaram 2. E Deus eliminou, para não colocar na terra prometida pessoas que não mereciam estar lá. Aliás, não mereciam nada, na verdade, das coisas de Deus. Então, a primeira coisa, meus caros, é a ansiedade descabida. Eles tinham visto milagres. Aquele povo tinha visto Deus abrir o mar vermelho. Aquele povo tinha visto Deus dar pão caindo do céu. Aquele povo tinha visto rocha abrindo e dando água. Aquele povo tinha provas suficientes para continuar confiando em Deus. E murmuravam. Isso acontece conosco, viu? Deus tem provado mesmo na vida da gente coisa maravilhosa. Às vezes eu vejo, geralmente nós estamos passando agora com doença Adriana, os problemas do início, outros problemas de família que nós temos passado. Às vezes a gente diz, puxa, por quê? Mas ele fez tanta coisa lá por nós. Ele nos trouxe na mão, ele carregou a gente no colo. Deus carregou a gente no colo, mas vai chegar até aqui. Então aquele povo tinha todo motivo para ser gratos a Deus, não murmurar. Devia, por isso, descansar na fidelidade de Deus, na providência de Deus, mas infelizmente não aconteceu assim. Quantas pessoas
reclamam, que ela disse isso. Quantas pessoas reclamam tanto e não agradecem? Você sabe que agradecimento, gratidão, Cícero, o grande Cícero, disse que gratidão não era apenas a maior virtude, mas a mãe de todas as outras. A gratidão é a mãe de todas as demais virtudes. A pessoa não é grata, ela não tem mais nenhuma virtude que presta. Gratidão às pessoas, gratidão àqueles que estão ao seu lado, gratidão a Deus, principalmente, que Deus faz. Então, há pessoas assim, eu lembro que muitas vezes eu falei aos irmãos, eu assinei uma frase aqui dos irmãos, hoje passei para a minha família e passo para as pessoas o seguinte: agradeça a Deus todo dia por aquilo que você tem, e não por aquilo que você, não reclame por aquilo que você não tem. Ao invés de reclamar por aquilo que você não tem, agradeça a Deus todo dia por aquilo que você tem. Porque você tem hoje exatamente o que Deus quer que você tenha. Amanhã você pode ter mais ou menos, também conforme Deus quer. Deus cuida dos seus. A murmuração é um hábito terrível e é descrença. Deus tem provado sobejamente a sua bondade para conosco. Alguém leia Mateus 6,25? Outro leia lá Filipenses 4, 6 e 19, por favor. Dentro desse tema, uma causa principal da murmuração é, sem dúvida, a ansiedade descabida. Leia esse texto aí para mim. Eu pedi para ler Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? É isso aí. E Filipenses 4, 6 e 19. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esses são os versículos mais lindos da Bíblia. Eis que Deus em Cristo Jesus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A segunda causa do povo murmurar, e nós murmuramos também, é a influência de estranhos. Quando aquele povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que saiu 600 mil homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia diz que saiu com eles um misto de gente. Esse misto de gente não é dos israelitas. É pessoas que resolveram, não estavam muito contentes lá no... Você não vê quando faz essas manifestações de rua, não tem sempre no meio assim, mascarados, né? Para arrasar tudo, fazer bobagem, destruir banco. Não sei porque tem tanta raiva de banco, né? Destruir tantas coisas. Pois é, entre o povo que saiu do Egito, o povo de Deus, a Bíblia diz no capítulo 12, versículo 37 e 38, a Bíblia diz o seguinte, 37 e 38, que havia, ou não tem esse versículo? Parece que não tem esse versículo. Eu estou marcando alguma coisa errada aqui, mas vou chegar lá, Deus pode ter certeza. Capítulo 12, versículo, Êxodo, perdão, não é número, não? É Êxodo, capítulo 12, versículo 37 e 38. Eu não estou louco ainda, né? Êxodo 12, 37 e 38. Quem vai ler? Olha bem, aqui, aquele povo de Deus, saiu um monte de gente estranha, que foi a perdição daquele povo de Israel no deserto. Leia. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Misto de gente. Esse misto de gente não era o povo de Deus. Meus irmãos, nada pior para a igreja, nada pior para o crente do que a união com pessoas de princípios diferentes. Nada pior para uma igreja ou para uma pessoa do que a união com pessoas de princípios diferentes.
Por isso Paulo diz, cuidado com aquele que se diz seu irmão, mas não é seu irmão. Está lá em 2 Tessalonicenses 3,6. Irmão mal-humorado, o irmão crítico, o irmão maledicente, é irmão seu. Irmão murmurador, irmão mundano, tem isso? Tem. Irmão carnal, não há coisa pior, e Jesus contou a palavra do joio de trigo para mostrar isso. Se a igreja for só o salvo, né? Dentro da igreja só houvesse o trigo, maravilha, tem o joio no meio. Esse joio que mistura com o trigo que faz a tristeza para a igreja, mas ao mesmo tempo torna os cristãos mais fiéis, para não se corromperem. É a lição para dar domingo na minha casa escola. Agarra-se à verdade. E João está falando exatamente dos maus obreiros no meio do povo de Deus. Agarre-se à verdade. Você nunca precisa saber todas as heresias do mundo, são muitas, basta você conhecer a verdade. Se você conhece a verdade, tudo que não está dentro daquele padrão, mesmo que você não conheça, você sabe que não é verdade. Se é difícil conhecer todas as vozes do mundo, basta conhecer a voz de Deus. Se é difícil conhecer todas as heresias, porque muitas delas têm um cheirinho de evangelho, mas se não bate com aquela verdade que você conhece, não serve para você. E as pessoas estranhas trazem exatamente para o meio da gente, né? Então, diz Paulo em 2 Timóteo 3,6, que nós tivéssemos cuidado com aquele irmão que não é verdadeiramente irmão. É o irmão mal-humorado, é o irmão crítico, é o irmão maledicente, é o irmão murmurador, é o irmão carnal. Terceiro lugar, a inveja. A inveja é outra causa daquele povo fazer aquela sedição toda, que é a murmuração entre o povo de Israel. Mesmo Miriam e Arão criticaram, tiveram inveja do seu irmão Moisés, porque Deus falava com ele e não falava com Miriam e com Arão, como falava com Moisés. Por quê? Eles estavam com ciúmes. Disseram que cada mulher cochita é coisa nenhuma, não era questão de racismo, não, era questão de ciúme. Será que Deus fala só com você? Eu sou sua irmã, eu sou seu irmão, porque Deus não fala comigo. E Deus diz, eu falo com Moisés cara a cara, mas não falo com vocês. Inveja. Há quem não suporta a vitória do irmão. Fiquem com inveja. Porque o irmão prosperou, você diz, graças a Deus. Mas eu não prosperei, não importa, o irmão prosperou. Graças a Deus. O irmão vai bem. Às vezes procuramos atrapalhar, ou temos inveja disso, temos ciúme do sucesso e queremos muitas vezes aparecer. Lembra o exemplo de Ananias e Safira? Por que Ananias e Safira é considerado os mentirosos da igreja primitiva? Por que eles tomaram a atitude de vender a propriedade e não dar tudo para a igreja? E dizer que deu? Estava com inveja de quem? De Barnabé. Né? Não é Barnabé? Barnabé. Que vendeu seus bens, naquele tempo vendia os bens e dava para a igreja, mas não usava dar tudo. Mas para parecer que eram bonitos, que deram tudo, como Barnabé fez, disseram que venderam a propriedade por 15 milhões. É um exemplo falando aqui, né? Chegou lá, Deus vendeu por 10, guardaram 5 milhões para ele. Mas Deus sabia de todas as coisas, ele não precisava dar tudo. Olha, eu vendi uma propriedade por 15 milhões, eu estou trazendo 10 milhões para a igreja. Uma hora acabou, não tinha pecado nenhum nisso. Não, eu vendi por 10. Caiu morto lá, seco. Daqui a pouco vem. Quem foi primeiro? Quem morreu primeiro? Foi o marido que morreu primeiro. Por que começar com o marido, né? Então morreu o marido, né? Aí vem a mulher e, olha, você confirma? Confirma, por exemplo, 10 milhões. Plum! Seu marido está morto aí fora, não enterrado, cada mentira. Por que o diabo colocou no coração de vocês mentir para não para a igreja, para Deus? Quantas vezes nós achamos que mentimos para as pessoas? Nós estamos mentindo para Deus, meus irmãos. Então, às vezes acontece isso no meio do povo de Deus, infelizmente. Queremos aparecer, porque alguém fez alguma coisa boa, quer aparecer também. É que o povo quer fazer. E finalmente,
O medo. O medo. O medo paralisa qualquer ação nossa. Aqueles 10 homens que foram com Josué e Caleb lá e voltaram dizendo que a terra era boa, mas que ninguém chegava lá porque havia gigantes lá, estavam com medo. E quando nós temos medo, nós não avançamos. Quando nós temos medo, nós não empreendemos. Quando nós temos medo, nós não temos iniciativa. Nós cedemos o medo. Por que Josué e Caleb dizem, não, lá tem gigante mesmo. Olha, 2 visões. O grupo todo viram os gigantes. Josué e Caleb também viram os gigantes. Os 10 homens medrosos também viram os gigantes e viram que a terra é boa. Só que Josué e Caleb disseram, nós vamos vencer e vamos tomar essa terra. E os 10 disseram, não, chegar lá é uma ilusão. Quem somos nós? O medo. O medo destrói qualquer coisa, nos leva muitas vezes a reclamar e a murmurar de Deus. Meus irmãos, lembremos da recomendação que Paulo faz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. É o último versículo, não vamos ler aqui. O texto diz o seguinte: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Se você tem um ingente mestre, um mestre tão importante, um Deus tão importante como diz aquele lindo, por que desanimar? Que Deus nos ajude a ser vitoriosos. Eu tinha colado um corinho, não sei se vocês acharam lá o corinho, para a gente cantar para encerrar o culto. Eu estou demorando demais, né? É aquele, eu só confio no Senhor. Você toca, né? Não sei se vai aparecer lá. Eu falei com o rapaz lá, mas você sabe qual, né? Eu só confio no Senhor. Conhece? Não. Essa menina tem uma experiência já maravilhosa. É criança, mas cresceu logo. Isso acontece na vida das pessoas, como que é. Dá pra tocar? Quem sabe todinho? Pessoal, vamos ficar de pé. Vai, Jane, vai lá. Confio no Senhor, Ele vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, Ele não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Marcos, ora por nós, meu caro, faz favor. Nosso Deus, nosso Pai, tua palavra veio nos falar hoje, Senhor, sobre estarmos atentos para nada, estar murmurado, Pai. Sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Pai que nos sustenta, que nos guarda, que nos ensina, Senhor. Se conosco, Pai, que possamos ter, Pai, absorvido e entendido a tua mensagem. Transforma nossas vidas, meu Pai amado, a cada dia. Preocupações temos, assim, como a tua palavra fala, Senhor, não se submeter às nossas ansiedades, meu Pai amado, pois o Senhor é quem cuida de nós. Sei com cada vida aqui presente, Pai amado, sei com a vida do teu pregador, ó Pai amado, que trouxe, ó Pai amado, a tua mensagem, Pai amado. A mensagem, ó Pai, que tu, ó Pai amado, colocaste ao teu coração, ó Pai, para nos falar, ó Pai amado. Para, Pai, trabalhar nessa terra com as nossas vidas, ó Pai amado, nossos corações.
conosco, Pai amado, ser com a igreja, ser com o conselho dessa igreja, Pai amado, ser com cada vida, Pai amado, cada dia aqui, Pai. Te pedimos, não porque merecemos, ó Pai, mas que carecemos das tuas misericórdias sobre as nossas vidas. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos irmãos, que Deus os abençoe e os guarde. Que o Senhor mostre sua face e compadeça de vós. Que o Senhor volva o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, e as ternas consolações e comunhões do Divino Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Pode sentar. Obrigado a vocês que vieram, né? Ninguém veio fazer favor para mim, né? Vindo aqui. Mas para Deus. Natália, obrigado por você vir na quarta-feira tocar o vídeo para nós, foi muito bom. Todos